Sejam bem-vindos a mais um Cinetrosvcast, o podcast oficial do Cinetrosv. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, a jornada de trabalho e tudo que vem aí acompanhado dessa jornada de trabalho. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui mais uma vez com a doutora Fabiana, que vai explicar para a gente aí os detalhes desse assunto que é tão importante para o trabalhador. Seja bem-vinda, doutora Fabiana. Muito obrigada, agradeço aí a participação nesse quarto episódio. Estou aqui à disposição para responder a todas as perguntas. Perfeito, doutora. Então, jornada de trabalho, eu imagino aí que seja um assunto que cai bastante lá no jurídico, cai bastante aqui de uma maneira geral no sindicato, porque eu sei que esconde vários detalhezinhos. Sim. Sei que é um assunto aí que pode render bastante. Então, vamos começar falando sobre... Sabe aquela mensagenzinha que a gente recebe depois do horário de trabalho, Sim. do chefe falando assim, só para tirar mais uma dúvida? Isso pode ser considerado abusivo, né? Pode ser considerado uma hora extra ou é um exagero? Pode ser considerado sim. Então, ultrapassou a jornada legal trabalhada é devido à hora extra, né? Tem aquela tolerância de 5 minutos, geralmente o pessoal precisa tirar o uniforme, mas assim, quando está no presencial, mas no home office, chamou esse trabalhador no WhatsApp, fora de hora, para reuniões, ele precisa ser indenizado através de horas extras, né? Então, por isso que nós temos aí o controle de ponto por aplicativo, que é uma modalidade que consegue reparar essa questão de horas extras, consegue se fazer um controle bacana das horas que deve ser paga, mas infelizmente nós temos muitos gestores, líderes que ainda abusam muito dessa questão. Então tem trabalhadores, por exemplo, que às vezes eles acham que isso é normal. Ah, não me custa nada responder. Aí ele responde uma vez, responde outra, e isso vai começando vai virando um abuso. Mas se ele não levar isso a conhecimento da diretoria da empresa, então ele pode se ver numa bola de neve, né? De ter executado várias tarefas através dessas reuniões fora de hora e não ter como pleitear isso. Às vezes ele deixa de gerar provas porque ele não se atentou. Então, isso sim gera horas extras, ele precisa buscar isso junto à empresa. Perfeito. Isso sempre na modalidade CLT. Sempre na modalidade CLT. Perfeito. Porque a carga horária legal dele é de 44... Vamos falar aí de uma carga horária de 44 horas semanais, né? Então, se ele ultrapassar isso, são horas extras. Então, geralmente, a empresa... Por isso que a empresa acaba adotando o banco de horas, por exemplo. Que é ali que ela vai sanar essas questões. Então, pode acontecer de a gente ultrapassar uma meia horinha, uma hora, dentro daquela jornada que precisa chamar aquele trabalhador. Então, é cômputo de hora extra para ir para banco. Então, ele pode resolver dessa forma, quando ele não consegue controlar muito bem de outra forma. Uma reunião que precisa fazer fora do horário, uma chamada de WhatsApp. Então, ele utiliza do banco de horas para sanar essas questões. Caso contrário, tem que fazer o pagamento dentro da folha de pagamento. Perfeito. E o banco de horas é outro assunto também, né? Isso. Que gera aí um bafafá, porque nem sempre a empresa respeita, paga. A gente falou sobre isso no episódio anterior, mas vamos relembrar aqui para os nossos espectadores. Então, o banco de horas nem sempre tá 100% legalizado, né? Quais são as coisinhas básicas que a gente precisa se atentar? Então, porque geralmente quando o trabalhador é contratado, tem empresa que impõe lá um banco de horas, mas sem regra nenhuma para assim, o trabalhador. De forma que ele fique tranquilo, saiba que tem aquela carga horária depois para ele compensar de alguma forma. Ele só fala, tem banco de horas, você precisa ultrapassar a jornada e não coloca o regramento, que são 2 horas por dia, que dentro do contrato individual do trabalho ele tem 6 meses para trabalhar esse banco, seja descansando, compensando ou não havendo essa compensação, o pagamento dentro desse período. Tem empresas que simplesmente impõem a jornada extra sem pagamento. Então, é onde o trabalhador tem que se atentar. Então, ele tem que ter acesso a essa cópia desse banco de horas, seja o individual, como eu falei, que ele é de 6 meses, seja coletivo, que ele é de 1 ano. Para ele ter clareza, informação de todas as cláusulas dentro do banco, para ele trabalhar sempre dentro da regra. Caso contrário, ele pode pedir a invalidade desse banco, judicialmente. Perfeito. Se ele não for praticado corretamente. Porque às vezes também a gente fica muito amigo do patrão, aí o patrão começa, né? Abusar. Vai virando um bolo, exato. Então precisa tomar esse cuidado para não virar uma armadilha mesmo para o trabalhador, Exatamente. Né? O trabalhador ele tem que ficar ele sempre tem que buscar orientação, tem que ler. Por isso que tem muitas empresas que não fornecem a via do banco de horas, justamente para esse trabalhador não se atentar como que funciona. Então, assim também como ele pode descansar, a empresa pode colocar ele em casa quando não tem demanda, né? Como eu até comentei no episódio anterior. Mas dentro do prazo legal ele tem que ser quitado. Muitas empresas não quitam, passam 1 ano, 2 anos. Então nós já recebemos casos no sindicato de trabalhadores de 2 anos de banco de horas que nunca recebeu.
E vai ficando. Ele descansava certos dias, aí, quando ele precisava se ausentar por alguma situação particular, quando não havia demanda, mas esse pagamento após o período ele não era realizado. E aí a gente acabava chamando o trabalhador, mediante essa denúncia, a gente chamava a empresa, e já aconteceu até uma comissão de conciliação prévia dentro do sindicato para quitação desse banco. Porque chegou um volume alto de horas, o valor ficou exorbitante e a empresa alegou a dificuldade financeira, a gente caminhou para uma comissão para quitar esse banco depois. Então, vira um transtorno para os dois lados, né? Exato. Melhor resolver rapidamente, né? Dentro do prazo que a lei determina, para depois não ficar esse impasse, essa bola de neve, essa dificuldade para resolver. Perfeito. E a gente recebeu uma pergunta que é assim, ó, a empresa pode mudar meu horário ou a minha escala do nada? Então, se a empresa quiser, você foi contratado lá para trabalhar das 9 às 18. Agora a gente quer que você trabalhe das 10 às 19. A empresa pode fazer isso? Como que funciona? A gente fala assim que depende, né? Geralmente a empresa ela tem que ajustar isso em contrato de forma clara, tem que ter uma previsão contratual. Não adianta eles colocarem assim, a jornada de trabalho pode ser alterada a qualquer tempo. É algo muito genérico. Então, o contrato é bilateral, ele tem que ser equilibrado, conforme eu já até comentei no outro episódio. Então, assim, tem que ter uma previsão legal, eles têm que verificar se ela pode fazer essa mudança, ainda que não essa alteração, que essa previsão não esteja tão clara, ele tem que verificar se não vai ter nenhum impacto para esse trabalhador, tem que ser previamente comunicado. Ainda que não esteja de uma forma clara nesse contrato, a gente sempre fala que é legal estar de uma forma clara essa possibilidade de ajuste. Mas, de repente, ele colocou de uma forma genérica, ele precisa resolver agora, a empresa precisa resolver, que a empresa comunique previamente a necessidade, mas, primeiramente, ela tem que analisar se não vai afetar a rotina desse trabalhador. Porque, por exemplo, eu não tenho como alterar, por exemplo, o turno de trabalho. É muito complicado. Você muda o turno de trabalho, esse trabalhador, às vezes, de repente, ele pode estar cursando uma faculdade, ele tem uma rotina no dia a dia com os filhos, então a empresa precisa verificar o quadro de trabalhadores e de repente, verificar aquele trabalhador que vai ser menos impactado. Que vai ser menos impactado. Então, ele tem como resolver. Então, a gente sabe que, havendo uma necessidade de trabalho, havendo uma demanda na empresa, ela pode fazer alguns ajustes, mas ela tem que respeitar a situação de cada um. E ela consegue, mediante comunicação prévia, resolver. Mas ela tem que observar exatamente essas questões para não lesar esse trabalhador, tirar ele da rotina dele. Então, ele faz uma triagem, aquele que for menos impactado, ele consegue. Então, com uma boa conversa, ele consegue sanar essas questões. Perfeito. E uma coisa que eu vejo também, doutora, é, por exemplo, o trabalhador trabalha de segunda a sexta. Mas a empresa vai ter alguma coisa ali no final de semana. A empresa pode pedir para você vir no final de semana e compensar depois. E fazer uma compensação depois. Vai ser algo pontual, é muito delicado quando ela altera esse contrato de uma forma definitiva. Aí entra naquela questão do impacto. É muito complicado. Se ela fizer isso, esse trabalhador depois ele pode buscar uma reparação. Mas, se for algo pontual, ele pede para ele vir naquele sábado e depois pode ter uma compensação ou a empresa paga como hora extra. Perfeito, perfeito. E tem algumas outras coisinhas, né? Por exemplo, as pausas, os descansos, aquelas coisas que, na verdade, são seu direito, né? São direito do trabalhador, mas que sempre parece que você tá pedindo favor para a empresa, né? Tipo, eu vou fazer a minha pausa. Aí o chefe, nossa, mas mal chegou, já vai fazer pausa. Ou então, ter ali um momento de descanso, um momento de relaxamento. Como que o trabalhador ele pode lidar com isso de uma maneira clara, para que ele não saia também lesado, porque ele tem direito à pausa, mas que não fique aquela sensação de que, nossa, eu tô pedindo um favor para a empresa, assim. O que o trabalhador pode fazer? Como que a gente pode lidar? Então, tem alguns direitos que são irrenunciáveis, né? Então, a gente fala que esse intervalo de refeição, que seria o intrajornada, o intervalo intrajornada, que é o intervalo para a refeição e descanso, ele é irrenunciável. Então, assim, o que acontece muito hoje a CLT traz ali que é no mínimo 1 hora de descanso. Então, esse trabalhador, a empresa é obrigada, então ele não estaria fazendo favor algum, né? Que é um direito dele, né? Ele tem que descansar 1 hora, ele tem que repousar, ele tem que fazer aquele momento dele de almoço. E existe a possibilidade de ele descansar numa carga horária menor, desde que isso esteja previsto em convenção coletiva. Então, de repente, eles têm uma demanda de trabalho que necessite fazer uma carga horária de almoço menor para poder sair mais cedo. Por exemplo, em comum acordo ali, esses trabalhadores acharam por bem que 30 minutos é suficiente para eles dentro daquela atividade que eles desenvolvem. Só que tem que ter um acordo coletivo para isso.
Mas, via de regra, é 1 hora, tem que ser respeitado. A gente vê muitos trabalhadores, a gente recebe muitas reclamações de empresas, por exemplo, que não tem nenhum local para almoço. E aí ele come ali na frente do computador, faz uma pausa de 20 minutos, isso é proibido. E ele almoça ali e continua trabalhando. Então, como é que ele busca isso? Ele vai levar esse conhecimento da empresa, para eles poderem regularizar isso. Como que regulariza? Indenizando através de pagamento de horas extras, né? Com adicional legal. E se ele também não for reparado, ele vai buscar a ajuda do sindicato para a gente tentar intermediar e depois entrar com uma ação na justiça se isso não for pago. Então, isso é muito comum também. E também tem um intervalo interjornada, que é o intervalo entre uma jornada e outra. Então, imagina que esse trabalhador termina a jornada às 18, ele tem que ter um descanso de 11 horas entre uma jornada e outra. E aí, se ele é obrigado a retomar ao trabalho no outro dia, ele foi para casa e com 7 horas ele precisou retornar. Ele já tem aí uma lesão no direito trabalhista dele, que é do intervalo interjornada. E aí a mesma coisa com relação ao intervalo de almoço. Ele precisa buscar a ajuda do sindicato para ser reparado por meio de horas extras. Caso contrário, é ação na justiça. Perfeito, perfeito. Esse interjornada pode dar vários casos, né? Exatamente. Que às vezes a empresa vai, não, mas amanhã vai ter um evento diferente. E aí precisa ficar atento para não cair nesse golpe. Exatamente. Então ele tem que ficar atento porque ele às vezes não percebe. Ele tem lá o intervalo de almoço, que é de 1 hora. Mas sobre o interjornada, ele não se atenta. Eu saí às 18, ou ultrapassei minha jornada até umas 20. No outro dia, eles pediram para eu comparecer na madrugada, em um determinado horário que tá dentro deste intervalo. E aí, realmente, ele está sendo lesado, porque ele precisa ter o descanso dele, né, para recuperar ali a saúde, aquele desgaste físico daquele dia de trabalho. Às vezes foi um dia estressante, desgastante. Então, 11 horas... é a jornada legal que ele tem que usufruir, descansar para poder se recuperar no outro dia para voltar ao trabalho. Perfeito. E qual que é, assim, o sinal vermelho? O que mais chegou até vocês ali do sindicato de problemas com a jornada de trabalho? Assim, o que a gente mais tem visto? O que é mais comum? Até para o nosso espectador lembrar, falar, putz, pode ser que eu esteja passando por isso, mas eu não sabia que essa era uma questão que o sindicato podia me ajudar. O que é mais comum em relação a esse tema? Não, esse tema de intervalo é justamente essas pausas de intervalo que não respeitam 1 hora. Então, tem muito líder, muito encarregado que fala, você sai para o almoço, você volta em 30 minutos. Então, ainda assim, a redução desse horário ainda é muito frequente nas empresas. E tem muitos trabalhadores que, por ajudar, eles acham que está ajudando aquele líder a bater uma meta, ele está se prejudicando, né? Então, é uma dica aí, não ajude esse líder com relação a essa questão, porque esse trabalhador precisa descansar. Então, o maior ponto hoje são reduções de horários de intervalo de almoço que acontece muito. Para eles fazerem horário, denunciarem para o sindicato quando eles se sentirem lisados, não precisa se identificar. Muito importante, né? A gente falou disso, acho que no segundo episódio, que quando o trabalhador ele quer fazer uma denúncia, não necessariamente ele precisa se identificar, exatamente. Né? Ele não é identificado, porque muito acontece com um grupo de trabalhadores. Vocês vão e retomam quanto antes, porque a gente precisa retomar essa demanda. E aí nós entramos em contato com a empresa e nós falamos o seguinte, que um grupo de trabalhadores estão denunciando. E a gente precisa fiscalizar, apurar e cobrar como hora extra essas diferenças que acaba tendo para poder compor ali o que é de direito do trabalhador. Perfeito, doutora. Acho que ficou bem claro aqui as nossas dúvidas. Se você, trabalhador, tem alguma dúvida com relação a esse tema, pode deixar aqui nos comentários, aqui no YouTube mesmo, que a nossa equipe vai apurar e a gente vai trazer aqui para os próximos episódios, né? Muito legal que vocês tragam isso pra gente. E o mais importante aqui, vocês fiquem cientes que trabalhar não é estar disponível 24 horas, exatamente, né, doutora? A gente precisa ter um limite, ter pausas, ter tranquilidade. Então, doutora, deixa uma mensagem, por favor, aqui para os nossos trabalhadores, sobre a jornada de trabalho, sobre o quanto a gente está disponível para ajudar eles com isso, por favor. Você, trabalhador, usufrua o seu horário de intervalo de almoço da melhor forma, não deixe que o empregador lese seus direitos, diminuindo esse direito. Perfeito. Obrigada, doutora. Foi um prazer bater esse papo com você. A gente se vê aí no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Agradeço a todos aqui presentes.